Olá, pessoal. Agora são 20 horas e 12 minutos do dia 27/4/2020. Eu sou Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso, e eu queria falar um pouquinho sobre algo relacionado ao processo de impeachment que agora o MBL apresentou contra o Jair Bolsonaro. Há 10 vezes mais motivos para fazer impeachment do Bolsonaro do que havia para fazer impeachment da Dilma. Sim, justificativa é o que não falta. A questão agora é uma avaliação do ambiente político, do que tem aqui daqui para frente, certo? E isso aí a gente vai avaliar nos próximos dias, tudo bem? Porque as coisas descambaram muito rápido e realmente o Bolsonaro ele está indo para um tudo ou nada cada vez mais. E a gente tem que avaliar até onde ele quer chegar, onde vai esticar a corda, como é que é o nível de... Se esse nível de apodrecimento de base dele vai ser tão intenso, né? Que as coisas podem realmente descambar. Então muita coisa tende a mudar. Tem tudo, tem um território aí, tem um chão, tá? Mas o que é importante é o seguinte, falar um pouco sobre aquela palhaçada daquela teoria da conspiração chamada estratégias das tesouras. Essa teoria da conspiração, ela é propagada pelos olavistas como forma de intimidar qualquer pessoa que não seja extremista. Como todo grupo sectário ele é extremista ao talo, então ele vai dizer que todo mundo que não for adequado ao grupo dele faz parte então de uma conspiração. E para fazer isso, eles criaram então essa tese da estratégia das tesouras, e isso pode se ver desde um texto de Olavo de Carvalho de 3 de agosto de 2002, dizendo o seguinte, ó, o título do texto: A mão de Stalin está sobre nós. Então ele fala que, por exemplo, aqui, ó, que nesse país há 3 e não mais de 3 correntes políticas organizadas. O socialismo fabiano, que nos governa, o socialismo marxista e o velho nacional-esquerdismo janguista. Que na verdade ele queria dizer o seguinte, ele estava rotulando tudo aquilo que não fosse alinhado a uma extrema-direita de parte, então, de uma conspiração, e ele estava dando o nome aqui para o PSDB de socialismo fabiano. Isso é um papo furado. Na verdade, se você pegar o que é socialismo fabiano, ele estaria muito mais próximo daquela linha trabalhista do PDT, que foi adotada também por vertentes do PT. A social-democracia, o governo do PT foi um governo de social-democracia. Ah, mas foi marxista, como os bolivarianos. Não, não foi, não conseguiu implementar, a coalizão não permitia isso, né? Então, aqui, o que ele falava nesse texto aqui, né, é o mesmo papo, né, dizendo que a criação do socialismo fabiano, né, que era um instrumento auxiliar da revolução marxista. Essa é uma das afirmações dessa teoria da conspiração. Também isso é uma bobagem, né? Quer dizer, desculpe, gente, não é bobagem. Esse pessoal mente de uma maneira deliberada. O que acontece é que, quando surgiu o socialismo fabiano, havia o seguinte argumento, né, do Sidney e Beatrice Webb a respeito disso, que haveria uma forma mais pausada de se fazer a revolução com reformas, com o reformismo, com alinhamento com formas de capitalismo. Então, não era a proposta por ruptura. Mas o que, na verdade, estava acontecendo era o surgimento de uma das vertentes, junto com a social-democracia, de esquerdismos democráticos. E o que ele, na verdade, a argumentação olavista, de acordo com a estratégia das tesouras, esquerdismo marxista de orientação autoritária e aquele esquerdismo social-democrata, socialista fabiano, de orientação democrática, são parte de uma tesoura e ambos andam em conjunto para poder, então, garantir sempre a manutenção do esquerdismo. Isso é uma mentira deslavada, né? E não tem absolutamente nada a ver com o que acontece de fato. E o impeachment pode mostrar isso aí. Tá? Primeiro, quando aconteceu o pedido pelo impeachment da Dilma, o PSDB demorou. O PSDB ele deixava a coisa rolar. Por quê? Porque ele prefere, ele tem menos tendência à ruptura. Ele é um partido de orientação democrática. Assim como o PT. Apesar que muitas pessoas falam, não, o PT é autoritário. Não conseguiu ser autoritário. Agora, com o Bolsonaro, nós estamos vendo o que é um partido autoritário, o APB. O que é um grupo autoritário? Que só fala em ruptura. Só fala em romper com as instituições. Só fala em concentração de poder. Tá? Mas vamos dizer, então, ainda assim, em tese,
que sim, existe uma polarização, né, hoje, entre a extrema-direita e uma esquerda, né, mais aguerrida, que seria a esquerda do PT. Então, essa extrema-direita contra uma esquerda que não é extrema-esquerda. Essa seria a polarização, então, que estaria acontecendo. Assim como acontecia na época entre PT e PSDB. Qual é o partido que hoje não quer o impeachment? Não está disposto ao impeachment? Que vai titubear? É o PT. Por quê? Porque se existisse umas tesouras em ação, elas não seriam entre um partido da extrema esquerda e esquerda democrática, ou entre a extrema direita e a direita democrática. Não. Seria entre a extrema esquerda e a extrema direita. Porque um ajuda o outro. Claro que existe o risco de uma extrema direita ou de uma extrema esquerda mesmo ser autoritária ao ponto de que inviabilize a existência do outro. Mas se esse grupo autoritário não consegue implementar uma autocracia, o radicalismo de um grupo facilita a vida dos radicais do outro. Logo, a tal estratégia das tesouras, ela não é algo factível, ela é inviável, porque os grupos moderados, que são aqueles que topam menos riscos, são aqueles que dificultam a vida dos autoritários do seu lado. Bem ao contrário do que afirma a teoria da estratégia das tesouras. Aí alguém pode falar, não, mas tem aqui evidência disso. Não tem, porque se você pedir fontes científicas, fontes da ciência política sobre o termo estratégia das tesouras, o que você vai encontrar? Absolutamente nada. Não tem, não existe. Existe esse livro aqui, tá vendo? Do Anatoly Gosling, New Lies for Old, em que o termo é tratado como piada, né? Olha aqui o que o Olavo fala. A articulação dos dois socialismos era chamada por Stalin de estratégia das tesouras. Consiste em fazer com que a ala aparentemente inofensiva do movimento apareça como única alternativa à revolução marxista, ocupando o espaço da direita, de modo que esta, picotada entre duas lâminas, acabe por desaparecer. Aí ele segue. A oposição tradicional de direita e esquerda é então substituída pela divisão interna da esquerda, de modo que a completa homogeneização socialista da opinião pública é obtida sem nenhuma ruptura aparente da normalidade. A discussão da esquerda com a própria esquerda, sendo a única que resta, torna-se um simulacro verossímil da competição democrática e é exibida como prova de que tudo está na mais perfeita ordem. Mentira! Não é assim que funciona o jogo. A ciência política mostra, e a própria dinâmica de como é o bolsolavismo no poder, mostra como isso é falso. O que acontece no governo Bolsonaro? Há uma extrema-direita no poder, autoritária, que tem gasto grande parte do tempo para tentar destruir todo o centro possível e principalmente toda a direita democrática. Quais são os principais alvos de ataques deles? Witzel, João Dória, Joyce Hasselmann, ministros da base. Quem são os principais alvos de linchamento? Então, é mais lógico, né? Olha só, esse é um comportamento político que pode acontecer tanto à esquerda como à direita, mas nesse caso está acontecendo pela extrema-direita, porque é uma extrema-direita sectária. Ela é antissocial. Então, se existe um conflito de fato, não é isso aqui. O que pode acontecer é de uma extrema-direita fazer tanta baixaria, como, por exemplo, Hitler. Olha o que o Hitler fez. E aí a extrema-direita se queima, e aí esse pessoal extremista vai dizer, não existe mais direita. Não, vai existir o quê? Uma centro-direita. No máximo, uma centro-direita. Porque simplesmente um grupo pode se queimar. Né? Então, essa história de estratégias de tesouras, né, é uma mentira. Primeiro, assim, é uma mentira. E a gente viu o nível em que essa mentira ela é propagada, porque dias atrás nós vimos o senhor Felipe Martins divulgando aqui lá em So It Begins, né? Ele escreveu Beggins. Aqui vemos também, olha o Brasil Paralelo, essa turma aí que adora esse olavismo, eles querem fazer aquela pose, nós somos uma empresa de mídia. Não, é uma empresa de revisionismo histórico. Que eu assisti de material deles é enojante.
É puro revisionismo histórico. Eles fizeram essa série aqui, o Teatro das Tesouras. E aí as pessoas que não pedem as evidências, eu fiz isso. Um dos motivos para os olavistas me odiarem é porque eu pedi evidências. Me dá evidência dessa merda dessa estratégia das tesouras. Aí começou um chilique. Porque eles não tinham. Eu uso a teoria do seletorado. A teoria do seletorado é muito mais coerente, testável e observável. A gente consegue prever o porquê que o bolsolavismo, também por ser sectário, mas porquê que por ser também da extrema-direita, foca mais em destruir os setores democráticos que querem menos riscos de sua base do que a própria esquerda petista. Então, é por isso que nós podemos prever que o PT não está tão motivado. Porque aqueles, né, que conseguem polarizar, então, nesse caso, havendo uma extrema-direita, uma esquerda, né, uma esquerda mais representativa do esquerdismo mesmo, e que pode, sim, juntar alguns setores autoritários, essa esquerda, ela é a que vai polarizar. E então um depende do outro. Extremistas dependem um do outro em certo ponto. O maior risco para os extremistas de uma base, como a gente vê na teoria do eleitorado, é quando o setor democrático de um dos lados políticos ele não permite o avanço dos autoritários do seu lado, ou seja, quando a direita democrática não permite o avanço da direita autoritária, a extrema direita. Na esquerda é quando os setores democráticos da esquerda não permitem o avanço dos setores autoritários da esquerda. Isso pode acontecer em ambos os lados. Bem ao contrário do que afirma essa pura teoria da conspiração. Se você aplicar a teoria do eleitorado junto com a dinâmica social, você vai observar esse fenômeno claramente identificável, que explica por que o nacionalismo hoje é tão extremista, porque foram setores autoritários da direita que solaparam setores democráticos da direita. E aí esvaziaram a atuação dos setores democráticos da direita. Então, se você luta pela democracia, seja você de esquerda ou de direita, então lute para que o setor democrático do seu espectro político não seja suplantado pelo setor autoritário. E uma tese como essa falsa tese da estratégia dos tesouros, é uma forma de enganar as pessoas democráticas para que elas fiquem com medo do outro lado e elas ficam com medo de serem comparadas. Ah, tá, então se eu não me juntar aos extremistas da direita, então eu estou como parte das tesouras. E aí as pessoas são intimidadas e os extremistas se dão bem. Mais uma das teorias da conspiração do Olavo de Carvalho. E o próprio comportamento do PSDB na época do impeachment da Dilma, que ele polarizava com o PT e, portanto, não estava tão interessado, ele queria deixar sangrar, mostra também por que o PT ele vai preferir, por lógica, deixar o governo Bolsonaro sangrar. E a gente vai observar qual é o comportamento para observar que a tal estratégia das tesouras é uma ficção feita para intimidar incautos. Presta atenção que vocês vão notar bem isso aí. Nós vamos retornar ao tema mais vezes. E peça evidências para eles para ver o esperneio. Eles não têm. Né? Não pode ter, né? Isso nunca foi uma tese da ciência política mesmo, né? Era apenas uma enganação. Eu até cheguei a acreditar nessa palhaçada. Até o dia que eu pedi evidências, lá em 2015. E vi que no final das contas era o quê? Era pura farsa. Certo? Valeu, gente. Um abraço.